ao nosso Senhor, aleluia. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, toda adoração, todo engrandecimento seja dado ao nosso Senhor, aleluia. Amados, agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço a Deus e ao nosso pastor presidente que nos incumbe nesta noite de meditar na palavra do nosso Senhor, nesta noite numa série de meditações às cartas direcionadas às igrejas da Ásia. São 7 cartas direcionadas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Esses dias a Isabela perguntou para mim por que 7? Porque 7 é o símbolo da completude, 7 é o símbolo da totalidade, 7 é o símbolo da perfeição. Por isso que a carta é direcionada a 7 igrejas. Deus, na sua onisciência, Ele escolhe 7 igrejas. Existiam muitas outras igrejas naquela época, várias outras igrejas espalhadas na Ásia Menor, porém, Deus escolhe essas 7 igrejas e direciona a sua palavra a essas 7 igrejas. Mas a palavra, ela não fica limitada a essas 7 igrejas. Não é porque vamos meditar na palavra à igreja de Filadélfia, nesta noite, que a carta não sirva para a igreja em Jerusalém, para a igreja em Colosso, para a igreja em Roma, para a igreja na Galácia, para a igreja no Brasil e para a igreja em Caraguatatuba. A palavra, ela é universal, ela serve para todas as igrejas em todos os períodos da história. Existe uma doutrina, um ensino que diz o seguinte: cada carta representa um período da história. A primeira carta representa a igreja primitiva, a segunda carta representa a igreja perseguida ou a igreja apostólica, não me lembro da sequência. A terceira carta representa algum período da igreja, assim por diante. Porém, eu fui pesquisar esse ensino e dentro da teologia pentecostal eu não encontrei subsídio para esse ensino. De modo que nós entendemos que cada carta aqui contida, nas 7 cartas direcionada às 7 igrejas, serve para todas as igrejas em todos os momentos da história da igreja. Amém? A carta que serve para a igreja primitiva, serve para a igreja apostólica, serve para a igreja perseguida, serve para a igreja na Idade Média e serve para a igreja em pleno século 21, amém? Então essa carta vai falar comigo e vai falar com você nesta noite, no capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 7, Deus assenta esse tema no coração do nosso pastor presidente, a qual sou grato a Deus por sua vida e pela confiança de nos entregar o púlpito e o microfone para meditar na palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 3 e no versículo 7 do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Queridos, quem conhece a igreja e quem faz um relatório da igreja é Jesus, não é João. O que foi escrito aqui não foi escrito as palavras pessoais do apóstolo João, que estava preso em Pátimos. Quem dá o diagnóstico aqui é o próprio Jesus. É Ele que conhece a igreja, é Ele que conhece toda a igreja, não somente em uma visão macro, em uma visão global da igreja, mas Ele conhece a igreja na sua individualidade. Ele conhece toda a igreja de forma macro, mas Ele conhece nós que somos membros dessa igreja de forma micro.
Ele sabe o que se passa no teu coração, Ele sabe o que acontece dentro da tua casa, Ele sabe o que você tem feito, Ele conhece as tuas obras, Ele sabe muito bem as lágrimas que você tem derramado, a oração que você tem feito, Ele sabe exatamente tudo sobre a igreja em todo o mundo, mas também sabe o detalhe que se passa na sua vida. E quem faz o diagnóstico e logo também dá a receita, prescreve a receita para as igrejas lá na Ásia, é o próprio Jesus. Porque João, quando ele tem a visão, ele olha para quem fala com ele, e virei-me para ver quem falava comigo, e vi entre os 7 castiçais um semelhante ao filho do... E esse ser, ele passeava no meio dos 7 castiçais. Aí o nosso pastor, Adriel, ele já nos ensinou o que significa os 7 castiçais. E o que é que significa os 7 castiçais? As 7 igrejas da Ásia, que aponta para toda a igreja em todos os momentos da história, em qualquer lugar do mundo. Então, essa igreja aqui aponta para mim, aponta para você. Então, João, quando ele vira e olha, e vê um semelhante ao Filho do Homem, cingido no seu peito, com uma cinta e com vestes talares, ou seja, com vestes sacerdotais, ele está vendo o próprio Cristo, não o Cristo lá do seu ministério terreno, que andava com o pé empoeirado no deserto, que tinha o cabelo todo ressecado pelo sol, que estava ali todo... entregue às intempéries da vida, mas agora ele olha e ele vê o Cristo ressuscitado, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado. Os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Agora ele está vendo aquele que passeia no meio da igreja, aquele que passeia e conhece todas as coisas. É por isso que Jesus fala: João, tudo que você vê, você escreve e manda para as igrejas, amém? E Jesus, ele tem críticas e elogios à igreja. A igreja de Éfeso, a primeira carta, existe elogios, mas também tem críticas da parte de Jesus a essa igreja. É uma igreja fiel à palavra, mas ela perdeu o seu primeiro amor, no capítulo 2, versículo 4. Jesus, ele manda escrever uma carta para a igreja de Esmirna, e ele tem só elogios à igreja de Esmirna, porque a igreja de Esmirna, ela é pobre financeiramente, pobre diante dos homens, pobre socialmente, não tem influência nenhuma diante dos homens e da sociedade, mas Jesus fala da igreja de Esmirna: tu és rica diante de Deus, capítulo 2, versículo 9. A carta a Pérgamo tem elogios e tem críticas, porque ali existia o trono de Satanás, mas também ali tinham os crentes fiéis, como Antipas, que não se dobravam a Satanás e eram capazes de dar a própria vida em nome de Jesus e por amor ao Evangelho. A carta à igreja de Tiatira tinha críticas e elogios. Ela era uma igreja que tinha amor, que tinha o serviço, que tinha fé, que tinha paciência, mas ela tolerava Jezabel, uma sacerdotisa prostituta praticamente. A carta a Sardes, elogios e críticas também. Ela tinha fama de quem estava viva, mas Jesus fala: você está morta. A carta a Filadélfia, a qual nós vamos meditar nesta noite, é só elogios. E eu agradeço a Deus e ao pastor por nos convidar para meditar nesta noite, que semana passada o pastor ele teve que falar bastante das críticas de Jesus à igreja de Sardes. Críticas pesadas de Cristo para a igreja. Então Deus fala com Filadélfia: tem pouca força, mas eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome.
mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e eis que eu ponho diante de ti, igreja, uma porta aberta que ninguém pode fechar, e uma porta que se eu fechar ninguém pode abrir, aleluia, porque eu tenho a chave de Davi, diz a palavra do Senhor. E a igreja de Laodiceia, que é só crítica, morna, ela pensa que é rica, e a palavra do Senhor vem: melhor que você fosse ou quente ou gelado, porque sendo morto eu vou vomitar você da minha boca, e você é, palavras de Jesus Cristo, desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, nesta noite vamos meditar no capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte no primeiro versículo, no versículo 7, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Queridos, Jesus, ele tem a chave de Davi, uma clara alusão, e os nossos irmãos da mídia, por gentileza, me ajude em Isaías, capítulo 22, versículo 22, colocando o texto aqui. Isaías, uma clara alusão ao profeta Isaías, no versículo 22, capítulo 22, que diz o seguinte: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. A palavra do profeta Isaías para uma pessoa, para um servo chamado Eliaquim, lá na velha aliança, lá nos tempos depois, um pouquinho depois de Davi, em que ele servia com fidelidade a Deus, e a palavra do profeta Isaías veio a esse servo Eliaquim, dizendo: eu colocarei as chaves de Davi na tua mão. Então ele se tornou um mordomo no palácio, conduzindo as coisas do povo. Ele tinha autoridade para decidir quem entrava, quem saía, o que acontecia. Esse servo Eliaquim, nos tempos do rei Josafá, se eu não me engano, ele tinha autoridade. Então, quando João, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, fala que aquele que tem a chave de Davi, esse Eliaquim é uma pré-figura do Cristo que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Então Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, é ele que abre, é ele que fecha, e o poder dele é tamanho que se ele abrir não tem ninguém para fechar, e se ele fechar não tem quem abra. Existe porta na tua vida, meu amigo, que você fica tentando abrir, mas foi Deus que fechou. Mas também existe porta que se ele abrir na tua vida, vai ter gente se levantando contra você, vai ter gente querendo fechar a porta, mas você vai entrar pela porta que Deus abriu na tua vida. Aleluia. Porque ele é todo poderoso. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. E esse poder de Jesus, de abrir e fechar a porta, está diretamente relacionado ao versículo número 9. No versículo número 9 diz o seguinte: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Quem são os da sinagoga de Satanás? Aqui a gente precisa ter um critério um pouco mais técnico de quem são esses da sinagoga de Satanás. Esses da sinagoga de Satanás são os conhecidos judaizantes do primeiro século. Esses judaizantes eram judeus que aceitaram a Jesus. Não sei se os irmãos sabem, devem saber, mas a maioria dos judeus não creem que Jesus é o Messias, não creem. Eles não creem que Jesus é o enviado de Deus, que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus. Porém, os judaizantes são judeus que creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Porém, eles não abriram mão da lei de Moisés.
da lei cerimonial de Moisés. Eles criam que Jesus era o Cristo, que ele era o Salvador, que através dele nós teríamos sim salvação, mas eles ainda estavam nos velhos rudimentos. Eles ainda guardavam o calendário judaico, eles ainda guardavam a dieta judaica, eles ainda praticavam a circuncisão. O que é a circuncisão? É uma marca física que mostra o convertimento de um prosélito, ele não só dos judeus, mas todo aquele que queria aceitar o Deus de Israel, da velha aliança, ele tinha que se circuncidar, ele teria que fazer uma marca física, assim como Abraão fez essa marca física, uma marca de aliança de Deus com Israel através de Abraão. Então os judaizantes, eles falavam sim, nós cremos em Jesus, nós cremos que ele é o Salvador, que ele é o Messias, mas a gente tem que guardar o sábado, a gente não pode comer carne de porco, a gente não pode comer frutos do mar, a gente não pode, irmã Silvaneide, comer um camarão, degustar uma lagosta. Por quê? Porque isso aí é dieta judaica, é velha aliança, é velho pacto, são os rudimentos antigos. Então os judaizantes estavam no meio da igreja pregando esse outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas, dizendo o seguinte: mesmo que eu ou algum anjo venha do céu e apresente um outro evangelho, críticas do apóstolo Paulo aos judaizantes. Por quê? Porque esses judaizantes, eles apresentavam um outro evangelho, um evangelho híbrido, onde aceitava Jesus como Salvador, mas ainda estava preso na lei de Moisés, as leis cerimoniais de Moisés, as leis cerimoniais da velha aliança. Eles aceitavam a Jesus, mas guardavam o sábado. Aceitava que Jesus era maior que o sábado, mas guardava o calendário judaico. Aceitava que Jesus já tinha liberado tudo por intermédio de Pedro, mas eles ainda não comiam carne de porco. Tinha que circuncidar, tinha que guardar uma série de elementos da velha aliança. Então, esses judaizantes, João chama de os da sinagoga de Satanás. Dizem que são judeus, mas não são. E o apóstolo Paulo, ele combate esses judaizantes, esses da sinagoga de Satanás, em Gálatas. O apóstolo Paulo, o tempo todo, ele vem falando, na carta aos Gálatas, ele vem falando de liberdade. Ele fala o seguinte: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para voltar embaixo dos velhos rudimentos? Se foi Cristo que vos libertou para a liberdade, agora vocês são livres, vocês conquistaram a liberdade por intermédio da graça e do Espírito, mas está querendo finalizar a tua salvação através das obras da lei. Por que isso acontecia? Porque no meio da igreja tinha os judaizantes, esses da sinagoga de Satanás, que aceitavam outro evangelho, um evangelho híbrido que não justificava, que desclassificava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: quem volta para os velhos rudimentos, ele inutiliza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então João, ele chama esses judaizantes de os da sinagoga de Satanás, porque eles não somente traziam um evangelho híbrido, como eles perseguiam a igreja em Filadélfia, e não somente em Filadélfia, mas perseguia a igreja na Galácia, perseguia a igreja em Roma, perseguia a igreja em Jerusalém, perseguia a igreja em tudo quanto é lugar. Já não bastava a perseguição romana, dentro da igreja tinha perseguição por parte dos judaizantes, por parte dos da sinagoga de Satanás, que eles criam que somente eles eram os escolhidos. Se você for conversar com um judeu lá em Jerusalém hoje, pleno século 21, eles vão dar risada de você, se você for numa sinagoga e se apresentar como cristão e falar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Para muitos judeus, Jesus está limitado ao status de um profeta, de um bom profeta.
Mas para muitos judeus, Jesus, ele é um falso profeta, para muitos judeus. Então esses judeus, eles perseguiam a igreja, eles perseguiam os crentes da época, e eles faziam muitos crentes se desviar do evangelho de Jesus para voltar para os velhos rudimentos, para guardar o sábado, para deixar de comer carne de porco, para circuncidar, e eles faziam caso de tempos, de dias, de meses e de anos, e o apóstolo Paulo falou: vocês agora estão na liberdade, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não voltem mais para os velhos rudimentos. Os velhos rudimentos foi um tutor até a chegada do nosso grande tutor Jesus Cristo. A lei foi um mero tutor que nos conduziu até aqui, mas agora que Cristo chegou, uma nova aliança foi estabelecida, nós não somos agora bastardos, nós somos filhos em Cristo Jesus. Aleluia. E esses judaizantes, eles perseguiam a igreja, e no versículo 8, eu sei das tuas obras, palavra do Senhor Jesus Cristo, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Por quê? Porque na época esses judaizantes, esses da sinagoga de Satanás, eles queriam fechar a porta. Era uma perseguição que eles tinham contra a igreja, e a ideia deles era aceitar Jesus como Cristo, mas sem abrir mão da tradição judaica, e isso fechava a porta para a igreja gentílica. Existia os judeus, e quem não fosse judeu era um gentil, conhecido também como os gregos, os gentios, a gente que não era de Jerusalém, não era de Israel, eram conhecidos como os gentios. Então, quando esses da sinagoga de Satanás apresentam outro evangelho, um evangelho híbrido, misturado, um evangelho da graça de Jesus misturado com a lei de Moisés, uma coisa híbrida, e queridos, isso existe nos dias de hoje. Isso existe nos dias de hoje. Um evangelho misturado, aonde a fé não está posta em Cristo, a fé está posta em um objeto, aonde a fé não está posta na graça, na misericórdia, e o trabalho não se dá pela graça e pelo Espírito, aonde eles colocam a sua fé em objetos, em práticas, guardando rituais da velha aliança, pactos da velha aliança, que não tem nada a ver com a graça. Isso existe ainda nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo faz um alerta: se você quer viver na velha aliança, no Velho Testamento, você invalida o que Cristo fez na cruz. E se você tropeça em um único item da lei, você tropeça em toda a lei. Então, se você quer guardar alguma coisinha da lei, um ritual da lei, uma cerimônia da lei, você tem que guardar toda a lei, porque se você tropeçar em um, você é culpado de tudo. E infelizmente, nos dias em que vivemos, a gente vê igrejas praticando rituais da velha aliança, guardando o calendário judaico, guardando a comida judaica. Eu não vi ainda ninguém fazer circuncisão, mas existe a circuncisão. Eles mascaram falando que é saúde. Ah, é saúde, eu vou me circuncidar porque é saúde. Meu amigo, não queira disfarçar a sua mistura religiosa da graça com o Velho Testamento, não. A gente tem que viver no Novo Testamento, na graça e no Espírito, na liberdade na qual fomos libertados. Aleluia. Então esses judaizantes, eles fechavam a porta para a igreja gentílica. Por quê? Porque imagina o gentil aceita Jesus, ele é grego, não entende nada do judaísmo, pastor Oswaldo, ele não sabe o que é circuncisão, ele não sabe o que é calendário judaico, ele não sabe o que é dieta judaica,
ele não sabe, não conhece as 613 prescrições da lei, ele não sabe o que é degolar animal para poder derramar sangue pelos seus pecados. Imagina que o incrédulo, gentio, grego, romano aceita Jesus, e de repente ele está lá na igreja, aí chega um judaizante e fala assim: não, você tem que se circuncidar. Não, você não pode comer carne de porco. Não, mas eu estou acostumado a comer fruto do mar, estou acostumado a comer lagosta, estou acostumado a comer os mexilhões aí, comer Aí ele fala: não pode nada disso. Você tem que guardar o calendário judaico. Não, mas que negócio é esse de guardar o sábado? Não, tem que guardar, porque Deus trabalhou 6 dias, no sábado ele descansou e estabeleceu o sábado como descanso, tem que guardar o sábado. Não, mas isso é calendário judaico, se você não guardar. Por quê? Porque eles criam que Deus havia revelado a verdade somente para eles. Eles creem, os judeus ortodoxos, eles creem que a verdade e que a escolha de Deus é somente para os judeus étnicos, para quem é nascido, criado em Israel. E o grego ou gentil que quer fazer parte desse povo tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que matar animais, derramar sangue. Então eles creem que a verdade está com eles e que somente eles são os escolhidos. Então todo mundo aceitava Jesus, mas quando se deparava com os da sinagoga de Satanás, eles tinham uma porta batida na sua cara. Eles fechavam a porta da graça, eles fechavam a porta de salvação, eles fechavam a porta do perdão dos seus pecados para os gentios, aqueles que não eram alcançados pela lei de Deus, aqueles que não eram alcançados pela palavra de Deus, por intermédio de Jesus, por intermédio da igreja, por intermédio do evangelho, eles eram alcançados, mas quando se deparavam com os da sinagoga de Satanás, essa porta da graça, do perdão do pecado, essa porta do evangelho, do amor de Deus, para aqueles que não eram escolhidos, era fechada por intermédio desses da sinagoga de Satanás. Eles criam que era só eles os escolhidos, mas por intermédio de Jesus, por intermédio do evangelho e por intermédio da igreja, essa porta está aberta, e Jesus ele vem e fala: eu tenho a chave de Davi, é ele que abre a porta, e a porta que ele abre não tem fariseu, não tem saduceu, não tem judaizante que possa fechar essa porta. Essa porta está aberta até o dia de hoje. A porta da salvação, a porta da graça, a porta do amor de Deus, do perdão dos nossos pecados. Outrora não éramos os escolhidos, outrora éramos oliveira brava, mas pela graça nós fomos enxertados na verdadeira oliveira, aleluia, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus ele confirma, voltando no versículo 7, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Versículo 7. Jesus ele fala: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Porque diante desses falsos judeus, que se dizem ser judeus, mas não são, os judaizantes ou os da sinagoga de Satanás, abria muita margem de dúvida. Mas se é pela graça, por que é que eu tenho que voltar para a lei? Se é pelo Espírito, por que é que eu tenho que voltar para os velhos rudimentos? Então abria-se tanto um evangelho misturado, híbrido, se abria as dúvidas. E agora, o que é que está certo? O evangelho de Jesus Cristo ou o evangelho de Moisés? O evangelho de Jesus Cristo da cruz do Calvário, ou o evangelho de Moisés lá do Monte Sinai, a lei lá no Monte Sinai? É pela graça ou é pela obra? E agora, como é que fica, irmão Edson? Então existem dúvidas, e começa a surgir aquilo que é falso. Então Jesus, ele vem e reforça no versículo 7, isso diz aquilo que é santo e que é verdadeiro. Então a mensagem de Jesus, a mensagem do evangelho e tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, ele é santo e ele é verdadeiro.
Pode existir os híbridos da vida, os evangelhos misturados, diluído, o evangelho docinho, irmão Edson, o evangelho gostoso de se comer, o evangelho gostoso de se absorver, mas existe aquilo que é santo e que é verdadeiro, goste você ou não, queira você ou não, faça bem ou não, o remédio ele é amargo, mas ele é bom. Isso diz aquele que é santo e é verdadeiro. O evangelho de Jesus Cristo, de que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, é verdadeiro. O evangelho de Jesus, de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, de que Ele teve um nascimento virginal, de que Ele é o alfa e o ômega, de que Ele é o salvador das nossas almas, de que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Esse evangelho é verdadeiro. Não interessa se na igreja tenha os fariseus, os saduceus, os judaizantes, não interessa. Jesus afirma: isto diz aquele que é santo e verdadeiro. Jesus, ele confirma, ele afirma, é uma resposta de Jesus para esses judaizantes no meio da igreja. E nós temos essa classe de crente, os judaizantes, os fariseus. Quem são os fariseus? É aquele, irmã Silvaneide, que se coloca como régua, é aquele que se coloca como parâmetro. Aí quando ele se coloca como parâmetro, ele olha para o outro e julga. Ele se coloca como régua de medição. Aí ele olha para o outro e julga o outro. Esses são os fariseus dos nossos dias. Esses são os judaizantes dos nossos dias, que olha para o irmão e fala: ah, não serve, não presta, não serve, não dá certo. Esses são os judaizantes dos nossos dias. E fora isso, nós temos também os judaizantes, que fazem a mistura de um evangelho híbrido, diluído, adoçado, um evangelho, como que chama esses remédios para dor de cabeça? Analgésico. Esses evangelhos que surte efeito aqui dentro, mas quando põe o pé ali fora, acabou, não existe mais evangelho. Um evangelho mamão com açúcar. Existem esses judaizantes também. E no versículo 8, a palavra diz o seguinte: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deus abre essa porta para a igreja gentílica. Deus abre essa porta para os gregos. Em outra, versículo 8, diz o seguinte na sequência da leitura: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Palavra de Jesus à igreja de Laodiceia falando: eles vão saber que eu amo a minha igreja, saber que eu amo a minha noiva. E existirá um momento escatológico, queridos, eventos que já está posto na eternidade e que para mim e você vai acontecer ao longo do tempo e não vai faltar muito. Eventos escatológicos em que os judeus, eles terão um acordo com o anticristo, pois eles pensarão que o anticristo é o Messias. Porém, esse falso Messias, o anticristo, ele vai cometer algumas heresias. Alguns eventos acontecerão na qual o judeu olhará para esse falso Messias e reconhecerá que ele não é o Messias. Nisso entrará em cena o verdadeiro Messias, aquele a quem eles rejeitaram e crucificaram. Ele voltará com poder e grande glória, e quando os judeus olharem para Jesus,
aqueles a quem eles crucificaram. Eles vão reconhecer que Ele verdadeiramente é o Cristo e que sobre Ele está todo o poder nos céus e na terra. E quando os judeus reconhecerem que Ele é o Cristo, que Ele é o ungido de Deus, eles vão olhar para a igreja e vão reconhecer que a igreja verdadeiramente pertence a Jesus e que a igreja é a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus. Então os judeus vão reconhecer, eles não vão adorar no sentido de adoração de adoração idolátrica, não é nesse sentido, mas é uma adoração de reconhecimento que a igreja verdadeiramente tinha motivo, tinha razão todo esse tempo, aleluia. Vai chegar esse momento em que os judeus, os fariseus, os da sinagoga de Satanás, eles verão a Jesus em poder e grande glória e vão reconhecer que a igreja verdadeiramente estava certa até agora. Louvado seja Deus. Esse evento vai acontecer. Na eternidade já aconteceu, e João viu e registrou e mandou essa mensagem para nós. Mas esse evento já aconteceu na eternidade. Mas para mim e para você, que estamos limitados ao tempo, ao espaço e à matéria, a gente precisa caminhar mais um pouco para ver esse evento acontecer. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, aqui Jesus, ele faz uma aliança, ele faz um compromisso com aquele que persevera na palavra. Ele faz... Muita gente, queridos, quando o pastor, quando o pregador, quando o ensinador fala assim, vamos abrir no livro de Apocalipse para meditar na palavra, muita gente fala, meu Deus, lá vem cajado. Meu Deus, lá vem as taças da ira de Deus. Meu Deus, lá vem as trombetas da ira de Deus, os cavalos que vai arrasar com o mundo. Lá vem a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o mundo. Queridos, o juízo de Deus está sobre o mundo, o diabo, os seus anjos, e para todo aquele que não aceitou a Cristo e o seu evangelho, a todo aquele que quer andar segundo a sua vida, a sua obra, a sua carne. Todo mundo que quer andar de qualquer jeito, não dá atenção ao evangelho, não quer saber das boas novas de Jesus Cristo. Sim, vai ter juízo, vai ter a ira de Deus para todo mundo que não quer compromisso, não tem compromisso com Deus. Mas para a sua igreja que está aqui, frequente na igreja, aprendendo da palavra, que tem esperança em Cristo Jesus, guardando a fé e não nega o nome do Senhor, o livro do Apocalipse é o livro da esperança, é o livro onde Deus vem e restaura todas as coisas, é o livro onde Deus tira a sua igreja, o seu povo, desse mundo de pecado, dessa sociedade corrompida, e leva para morar na eternidade, aleluia. É um livro de esperança, é um livro de alegria, é um livro de regozijo, onde a gente olha e fala, vale a pena sofrer nesse mundo, vale a pena guardar o nome de Jesus, vale a pena levar o evangelho, porque a gente vai ser arrebatado e vamos morar com Jesus nos ares. Esperança. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, lá não haverá choro, lá não vai passar cortejo fúnebre, lá vai ser alegria, vai ser poder e glória lá na eternidade. Vai ser as bodas do Cordeiro, vai ser um casamento e uma festa que não terá fim, aleluia, e o próprio Cristo estará lá em pessoa. Mas aqui tem um compromisso, queridos, a quem vencer, quem guardar a minha palavra, como guardaste a minha palavra da paciência, também te guardarei na hora da tentação. Aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Aquele que guarda a palavra de Deus, Deus guarda a vida dele. Aquele que confia em Deus, Deus não menospreza, Deus não trai a confiança daquele que tem a confiança posta em Deus. Você entra em um acordo, você entra em uma aliança com Deus, e Deus entra em um acordo, entra em uma aliança com você. Ele te guarda no dia da angústia, Ele te guarda no dia da aflição.
que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Queridos, os eventos escatológicos vai acontecer. Vai acontecer. As taças da ira de Deus vai ser derramada. As trombetas vão soar. Os cavalos virão de encontro a esse mundo de injustiça, de maldade. Mas aquele que está com Deus, aquele que guarda a sua palavra e não nega o seu nome, como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Tentar os que habitam na terra. Se agarra de Jesus. Tenha compromisso com Jesus e com a sua palavra. Não negue o seu nome. A igreja do primeiro século, querido, a igreja do primeiro século, eles eram coagidos com espada. Aquele que não negava Jesus, que não negava o evangelho, ou ele era morto a fio de espada, ou ele era colocado num tronco e queimado vivo, ou ele era levado para Roma para servir de espetáculos nos coliseus, sendo jogado para os animais na arena, sendo devorado. Mas para cada crente que morria numa arena, centenas de outros crentes aceitavam a Jesus vendo aquela cena. Aleluia. Hoje em dia a gente nega Jesus através dos apetites da carne. A gente não aguenta o apetite, o ímpeto da nossa carne e já está negando a Jesus em pensamentos, palavras e atitudes. Queridos, como não negaste o meu nome, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Aleluia. Entra em um compromisso com Deus e Deus entrará em um compromisso com você. Aleluia. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amados, a volta de Jesus é real, é verdadeira. A volta de Jesus, ela acontecerá, de verdade. Se ela não acontecer para que todo mundo o veja, vai acontecer para mim, vai acontecer para você. Já aconteceu para os nossos irmãos que passaram, mas a volta de Jesus é real, ela é verdadeira. O arrebatamento da igreja é verdadeiro. Pastor Jailton já falou sobre isso aqui. O arrebatamento da noiva do Cordeiro é real, é verdadeiro. A noiva já está preparada, a noiva já está adornada, já está ataviada, já está enfeitada, aguardando a chegada do noivo, e ele virá e arrebatará a sua igreja e levará para as bodas do Cordeiro, e lá nós vamos cear com o noivo. Aleluia. É verdadeiro esta palavra. Jesus virá, ele voltará e arrebatará a sua igreja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus te deu valores, Deus te deu talentos, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu dons ministeriais, Deus te deu ferramentas para que você sirva a Ele e sirva a igreja. Guarda o que tens, guarda o talento que Deus te deu, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de interpretação, o dom de maravilhas, o dom da diversidade de línguas. Ele te deu para edificar a igreja. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu resultado, para que ninguém tome o teu galardão. Aleluia. Deus nos deu nessa caminhada, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, Ele te deu dons espirituais, Ele te deu dons ministeriais, Ele te deu dons naturais, o dom da liderança, o dom da comunicação, o dom do serviço, o dom de tocar, o dom de reger, o dom de pregar, o dom de cantar. Ele te deu dons para que você possa continuar trabalhando. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa da vida, a recompensa que Deus tem para você, a recompensa que Deus tem para cada um de nós. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele colocou uma porta aberta, Ele nos deu uma série de talentos, de dons espirituais e dons ministeriais e talentos naturais para que possamos caminhar e para que possamos servir a igreja e glorificar a Deus com esses talentos que Ele nos deu. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E no versículo 12,
Jesus, ele faz promessa a todo aquele que vencer. A quem vencer? Aleluia. Aquele que vencer. Jesus estará na porta falando: vem, bendito de meu Pai, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, entra para a festa, entra para o casamento. Ao que vencer, aleluia, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, aleluia. Aqui Jesus, ele se utiliza de uma série de palavras e expressões alegóricas para falar da recompensa que nós teremos na eternidade. Ele nos fará colunas em seu templo, uma expressão, uma alegoria de que nós estaremos firmados na presença de Deus, e como colunas não tem o que nos abale. Pode vir tempestade, pode vir temporal, pode vir o peso que vier sobre os nossos ombros, nós somos colunas na presença de Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por tua vida. Se coloque de pé. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça, Deus de misericórdia, a tua palavra foi explanada, Senhor, neste lugar, nesta noite. Senhor, nos ajude a caminhar debaixo do teu querer e da tua vontade. Nos fortalece pelo poder do teu Espírito Santo. Nos dê da tua direção, nos guia, nos guarda, nos protege e nos ajuda a caminhar em direção às mansões celestiais. Nos dê do teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, guardar aquilo que temos, para não perdermos, Senhor, a nossa coroa, a nossa recompensa. Nos ajuda, meu Deus, guarda a tua igreja, guia o teu povo, prepara a tua noiva, meu Deus, para encontrar contigo, e nos ajuda, meu Pai, a servirmos a ti, não como os da sinagoga de Satanás, não com outro evangelho, mas com esse evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho do perdão dos nossos pecados, o evangelho de salvação. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, louvado seja Deus. A igreja pode tomar assento. Louvado seja Deus, engrandecido seja teu santo nome, meu Deus, aleluia.